Olá! Esse vídeo faz parte da série Da Escrita ao Escritor, à Escritora, que foi uma palestra que eu ministrei no encontro com escritores e estou disponibilizando para vocês em subtítulos com vídeos menores. O primeiro nós conversamos sobre por que publicar um livro, né? Falamos sobre sonhos e objetivos. Esse nós estamos falando sobre o que é ser escritor. Então, vou citar ao longo do vídeo vários teóricos que falam sobre o ato da escrita, sobre a carreira do escritor. Num próximo vídeo, nós vamos falar como publicar um livro. E no quarto, nós vamos conversar sobre gêneros literários. É muito importante que você interaja comigo. Deixe nos comentários de onde você é, se você escreve, qual a tua experiência com a escrita. E se você tem alguma sugestão também para me dar sobre os próximos vídeos. Espero que você goste, então vamos à palestra. Olá, eu sou Mara Monteiro, escritora, e desde menina eu escrevo e queria ser escritora. Atualmente eu tenho 7 livros publicados, além de estar em várias antologias. Agora, no ano 2020, eu lancei um livro pela Amazon em formato de e-book, e o título é Te Encontro na Próxima Estação, é um romance. Escrevi uma peça de teatro em 1991, que foi montada 2 vezes por 2 grupos diferentes. Bom, eu fiz curso de teatro também por 3 anos, e é desse lugar de fala que eu te convido para se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no sininho, para ser notificado cada vez que eu postar um vídeo novo. Eu intitulei esse trabalho Da Escrita ao Escritor, à Escritora, e vou abordar alguns tópicos que eu achei importantes para dialogarmos sobre esse tema. Vamos conversar aqui um pouco nesse vídeo sobre o ofício de escritor, vocação e trabalho. Então eu espero que esse assunto lhe seja útil e que você goste desse vídeo. Bom, o livro está publicado, e agora, né? Aí você vai lançar, vai ficar por um tempo curtindo, mas eu fiz esse vídeo também para incentivar e para a gente questionar também a carreira do escritor, né? E agora, quero ser escritor mesmo, continuar com esse ofício? Eu tenho vocação para isso, é uma coisa que move minha vida. O que acontece comigo depois da publicação de um livro, né? Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a carreira do escritor. E alguns podem perguntar, né? Mas o que é ser escritor, né? Então eu vou citar alguns teóricos que eu li, porque eu pesquiso bastante, eu gosto muito de ler livros de teoria sobre literatura, para estar entendendo cada vez mais, né, como é essa carreira de escritor, como é esse ofício de escrever. Então, o Frei Beto, no livro Ofício de Escrever, ele fala: um verdadeiro escritor é alguém possuído pela compulsão de escrever. Acha-se grávido de uma ideia ou de uma intuição, e sua principal luta é contra o tempo. Então, assim, ser escritor eu acho que é isso mesmo, né? Tá sempre grávido de uma ideia, sempre tá com essa compulsão por escrever. Para mim, tudo vira história, tudo vira poesia. É um sentimento que tá aqui me incomodando, vai virar um poema. É uma questão social que me incomoda e vai virar um romance. É um fato que aconteceu e vai virar um conto. É uma análise do cotidiano que vai virar uma crônica. Mas estou sempre aqui na minha cabeça com essa ideia de que aquilo pode virar um livro. E pode, né? Escrever para mim é a minha forma de me manifestar no mundo. Frei Beto continua: por que escrevo? Nada me dá mais prazer do que escrever. Eu escrevo para ser feliz, para tecer textos. Aos candidatos a escritor, eu aconselho um critério. Se você conseguir ser feliz sem escrever, talvez sua vocação seja outra. Um verdadeiro escritor jamais será feliz fora desse ofício. E ele continua, né, num outro trecho, falando que a boa literatura brota da vivência, né? Então, uma coisa muito importante que a gente aprende no ofício de escrever é que escreva sobre as coisas que você conhece, que você tem vivência sobre o tema, né? Não vamos querer falar, escrever sobre coisas que a gente está longe de estar conhecendo aquela realidade ou os sentimentos das pessoas que estão vivendo aquela situação. Então, ok, está longe de mim, não estou conhecendo, mas quero escrever sobre isso? Legal?
Mas aí é importante fazer uma pesquisa de campo, ler muito sobre o tema, se envolver com pessoas que estão envolvidas nesse tema, né? Para a gente trazer o máximo possível desse texto para uma realidade. Que por mais que seja ficção, ele tem que ter uma base real das coisas, né? E aí tem uma frase do João Ubaldo Ribeiro, que ele diz: escrever para mim é um ato tão íntimo, que não acerto escrever na frente de ninguém. Isso eu achei muito interessante também, porque no meu processo criativo, eu não posso ter ninguém do meu lado, eu tenho que estar sozinha, não gosto de músicas interferindo no meu pensamento, principalmente músicas que têm letras, né? Às vezes eu coloco uma música clássica, mas tem alguns casos em que isso também foi possível, né? Mas precisa ter todo um clima e uma ambientação para isso, como é o caso das oficinas literárias, né? O meu livro Bruxa Não nasceu numa oficina literária que eu fiz na Casa Mário de Andrade, mas aí era toda uma ambientação, envolvimento com a gente com o tema, depois cada um ficava no seu canto, o mais distante possível cada um do outro, e aí com a música clássica a gente começava a colocar no papel sobre aquele tema. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo, por isso que eu aconselho também todo mundo a fazer todas as oficinas que puder. E Mário Benedetti, ele diz que a literatura não muda o mundo, ele muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então a gente sabe disso, né? O quanto uma literatura é capaz de mudar uma visão que a gente tem sobre determinado fato. Às vezes você lendo um romance e se colocando no lugar da protagonista, você consegue compreender determinados sentimentos que para você até então estavam assim, cheios de preconceito e nem passavam pela tua cabeça que a pessoa poderia estar experimentando aquele tipo de sofrimento, de situação e querer dar essa virada na vida dela, né? Então, por isso que eu acho muito importante também a literatura, ela tem essa função, né? De fazer a gente mudar a visão que a gente tem sobre a realidade. Ela muda o mundo, sim, porque ela muda as pessoas. E aí a gente fala, então, mas você está sempre inspirada? Às vezes eu estou inspirada e às vezes eu estou trabalhando em cima da inspiração que eu já tive anteriormente. Picasso tem uma frase maravilhosa que é assim: inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Então tem gente que acha que escritor é assim, só esperar cair do nada, não sabe? É a hora que aparecer uma ideia aparece, mas depois dessa ideia já se apresentada para você e você achar que ela pode virar um texto bom, você tem que trabalhar em cima desse texto, né? O escritor, como qualquer outro profissional, tem que trabalhar em cima do que está fazendo. E como qualquer outro, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, tem que estar sempre vendo as novas possibilidades no mercado, lá e cá, porque o mundo está em aceleração constante, o mundo tem mudanças profundas o tempo inteiro e a gente tem que estar se atualizando e se informando sempre. Depois também tem uma frase de Thomas Edison, que ele fala: escrever não é mera questão de inspiração, e sim transpiração. Então, quando eu estava escrevendo meu romance, escrevi 2 romances, um juvenil e agora Te Encontro na Próxima Estação, que está publicado na Amazon, e já estou com outro escrevendo também. Então, bom, feito a inspiração, veio o tema na minha cabeça, é importante, é significativo, eu acho que dá um romance interessante, mas em cima daquilo tem todo um trabalho de escrita a ser feito, né? Eu faço gráficos, no romance Te Encontro na Próxima Estação, que passavam-se vários anos, então era assim, alguns amigos, né? E aconteciam várias transformações na vida deles. Então, para o meu texto manter a coesão, eu achei que eu deveria fazer um gráfico. Cada escritor acha a sua forma de trabalhar, né? Eu não estou falando que tem que ser assim. Estou falando que o que eu fiz. Eu fiz um gráfico, numa coluna eu pus os anos, né? Na outra coluna eu coloquei os personagens e fui cruzando cada ano com o que estava acontecendo na vida daquele personagem. Por que eu fiz isso? Para não cair numa incoerência de lá na frente citar um fato que não poderia ter acontecido. Então eu falei, como aconteceu isso? Então por isso que eu faço esses gráficos e vou cruzando linha com personagem para não cair nessa incoerência e contradição.
Mas é questão de você achar a tua forma, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. Além da inspiração, tinha muito trabalho a ser feito, né? Assim, pesquisa, para não citar nomes errados de coisas, tipo... Ah, tá, eu vivi tudo isso nessa época também, né? Mas aí eu vou colocar um carro para a pessoa. No ano de 74, por exemplo, a protagonista sai do pai, estaciona não sei onde, eu cito a marca do carro. E aí, mas nesse ano já existia mesmo esse carro, já tinha sido lançado, então você tem que correr lá, e nós hoje em dia temos uma sorte incrível, né? Porque tá tudo na internet, acesso fácil, você vai lá e pesquisa. Não é como na minha adolescência, que a gente tinha uma biblioteca municipal e uma dificuldade para chegar na biblioteca municipal e nem todas as informações estavam lá. Hoje nós temos a sorte de estar tudo disponível na internet. Então não tem por cometer esses erros de incongruência e falta de coesão na tua história, né? Tá tudo aí para ser pesquisado, é só correr atrás. E aí o Frei Beto também fala, uma coisa muito importante, né? Que é o que segue aí na linha do título desse meu vídeo, que é o que é tornar-se um autor, né? Pois escritores há muito. É tarefa árdua. Exige persistência e, sobretudo, muita leitura e tempo dedicado a escrever e a reescrever inúmeras vezes o mesmo texto. E como dizia Paul Valéry, não se termina um romance, apenas o abandona. Há pouco tempo eu fiz uma live com uma amiga minha, e que ela faz lives, entrevista com autores, tudo, né? E aí ela me fez essa pergunta também na entrevista, né? Se eu pegasse o livro de novo, se eu mexeria em alguma coisa. Eu falei que sim, né? Que senão a gente não termina nunca aquele romance. Tem sempre alguma coisa para mudar, tem sempre alguma coisa... E se eu pegasse agora de novo para olhar, com certeza eu modificaria algumas coisas. Não a história geral, o enredo não. Mas daria para acrescentar e para tirar muita coisa ainda, né? E é isso, né? A gente não termina, a gente abandona, porque senão não tem fim aquilo. Porque se for ficar revendo, tem pessoas que têm esse sentimento, né? Que nunca tá nada perfeito e de repente não acaba nunca. Eu ouvi falar de caso de escritor que o editor tinha que pegar o livro da mão dele e falar, chega, não vai modificar mais nada, porque senão aquilo não termina nunca. E aí o Frei Beto também fala que para escrever é preciso se distanciar do burburinho cotidiano, livrar-se por uns dias da hipnose televisiva e do magnetismo internautico, deixar o celular desligado e conectar-se ao silêncio, ao íntimo de si mesmo, para escutar melhores as vozes que inspiram a narrativa ou o poema. Vários dias eu já percebi assim, que é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, né? Você liga o computador e aí já tá tudo ligado também, né? O Facebook, o WhatsApp, e se você se policiar, você escreve 3 linhas e aí vem uma notificação que chegou uma mensagem. Aí você para e vai ver a notificação. Isso aí vai interrompendo o teu processo criativo, né? Você vai perdendo o fio condutor do teu pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque rotina e disciplina são uma das coisas mais difíceis para mim, né? E não sei se para todos os escritores. Porque é um trabalho solitário, né? Você fica sozinho ali, então não é que nem trabalhar com outras pessoas. E se você sozinho, no teu processo criativo, não ficar claro isso na tua cabeça, você pode passar falando, nossa, estou escrevendo um romance aqui faz 3 anos, né? Vai 3 anos, mas perdeu mais de um só vendo mensagem. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E ele fala ainda que escrever é escavar memórias, histórias, conjunturas, ideias, perfis. Não basta alinhavar vocábulos, é preciso desbordar a vida sem meias nem peias. E ele fala também que o bom livro é aquele que perturba o leitor por algum tempo, perturba o seu equilíbrio interno e depois reestabelece em planos e climas diferentes. Isso é o que é mudar a visão de mundo através da leitura, né? E ele fala também que a escrita, ela é terapêutica e libertadora, porque a escrita é uma forma de organizar o caos interior. E isso é muito verdade, né? Quantas vezes quando a gente lê um romance,
uma poesia, um conto, seja lá qual a obra, aquilo mexe profundamente com o teu interior, numa ferida que você já tinha, e faz você ficar revendo aquilo por um tempo, até resolver, inclusive, o problema, né? Sim, quantas obras de literatura mexeram profundamente com os nossos sentimentos, com os nossos medos, né? Um livro também que eu indico para todo mundo é O Zen e a Arte da Escrita. Ele fala sobre se você está escrevendo sem entusiasmo, sem prazer, sem amor, sem alegria, você é apenas meio autor. Então significa que está tão preocupado em manter o olho no mercado, no círculo de escritores de vanguarda, que não está vendo você mesmo. Talvez nem o menos se conheça. A primeira coisa que um escritor deve ser é animado. Deve ser uma coisa de febres e entusiasmo. Isso também eu acho bem legal e bem verdade, né? Eu fico muito entusiasmada quando eu estou escrevendo uma história. Às vezes a gente tem que tomar até cuidado para não ser um pouco chato, né? Porque onde você vai, você quer contar daquele trabalho que você está fazendo, como é que está sendo. Então, por isso que é muito importante também você ter esse círculo de amigos de literatura, né? Que são pessoas que estão interessadas no tema. Eu tenho vários círculos e onde a gente se encontra com frequência e conversa sobre isso, sobre projetos, sobre criação, sobre literatura. Uma acaba dando dicas para outra e dando informações importantes. Então, isso é muito importante, tenha seu círculo de escritores e de pessoas de literatura à sua volta, né? E numa entrevista numa escola, né, um encontro com um escritor, uma menininha me perguntou, Mara Monteiro, você tem alguma amiga escritora? E eu achei muita graça na pergunta dela. Eu falei, eu tenho várias. E pessoas que eu gosto. A gente se aproxima das pessoas por sintonia e por afinidade também, né? Então é importantíssimo ter esses círculos. Outro livro que eu indico, que eu li e gostei bastante, é Como se Encontrar na Escrita, de Ana Holanda. Nesse livro ela fala que é preciso se apoderar da palavra e entender que uma boa escrita está relacionada com uma maneira como se olha a vida. Existem boas histórias a serem contadas em todos os lugares. Elas podem brotar dos encontros mais simples e despretensiosos. Tudo depende do olhar. Eu acho muito interessante isso, porque vários contos eu já escrevi sobre determinada situação que eu estava observando, né? E agora mesmo, eu aqui entrando e saindo do meu prédio, tem uma situação muito peculiar que eu fiquei observando, e eu falei, nossa, isso aí dá um conto muito interessante, né? Lógico que eu vou ficcionar os personagens e inventar e colocar gente que não está exatamente naquela situação. Mas assim, olhando o olhar do porteiro, eu posso escrever uma história e colocar um monte de personagem que eu queira, né? Para ver essas visões aí do que está acontecendo, do que o outro está contando, do que o outro está vendo. Isso acontece muito ao nosso redor o tempo inteiro, né? A gente precisa só captar aí o que está já ao nosso lado. Ana Holanda ainda fala que é impossível encontrar o outro pela escrita quando não estamos sensíveis para o que acontece ao nosso entorno. E ela ainda fala que é preciso uma escuta atenta e uma boa dose de empatia para enxergar verdadeiramente o outro. E eu não posso entender como uma pessoa queira ser escritor e escritora se ela não tem empatia pelas pessoas. Como que você vai criar teus personagens e entender o sentimento deles se você não está querendo nem entender o que está acontecendo com as pessoas ao teu redor? Então, esse olhar atento para quem está do teu lado e no mundo é muito importante se quer ser escritor. Bom, deixe já nos comentários quais foram suas experiências com publicações de livro. Isso pode ajudar os outros. E a gente sabe que no Brasil pouquíssimos autores conseguem viver de direitos autorais, né? Da venda de livro. A maioria que quer viver de literatura fazem outras coisas, como cursos, palestras, trabalhos em redes sociais. Mas seja qual for a tua forma, boa sorte, sucesso. Bom, obrigado por ter assistido. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para quando eu postar o próximo vídeo você ser notificado. E compartilhe também com quem possa interessar por esse vídeo. Não deixe de deixar seu like, porque é dessa forma que o YouTube reconhece que esse conteúdo é relevante
e que deve ser distribuído para mais pessoas. Bom, um grande abraço e te encontro em breve no próximo vídeo, ou quem sabe pessoalmente. Obrigada.